A paz do Senhor, hoje estamos aqui no encerramento da festividade Mocidade Nova Jerusalém e conosco está o nosso pastor Luciano Lobato. A paz do Senhor, pessoal, Deus abençoe. Pastor, depois de tudo que Deus falou conosco durante esses 3 dias, como podemos fazer que o inconformismo não fique apenas nos dias, mas se torne um estilo de vida? Olha, o Evangelho, ele é prática. Então, como fazer para que tudo aquilo que foi falado, pregado, fique na vida de um jovem e ele passe a exercer, enfim, depois de uma festa como essa, uma festa de bênção, 3 dias de bênção, é a prática. O Evangelho é prática. Então, se nós ouvirmos e não colocarmos em prática aquilo que nós ouvirmos, e estamos ouvindo já esses 3 dias, então é como o Tiago disse, é como alguém que contempla no espelho a própria face e logo se esquece. Então é necessário ouvir e aquilo que nós sentamos para poder ouvir, colocar em prática. Sendo assim, se fizermos isso, aquilo que foi ministrado vai continuar sendo experimentado nos próximos dias, vivido pelos jovens. E é isso, não tem outro caminho. É a prática daquilo que se ouviu, tá? Todos os dias, lutando, porque é uma luta diária de fato, é uma luta constante, mas se nós lutarmos com o Senhor, ao lado dele e ele conosco, a gente consegue colocar em prática aquilo que nós recebemos. Pastor, e qual é o papel de um jovem inconformado dentro da igreja? Deus espera que esse inconformismo alcance apenas a nossa vida ou também transforme o ambiente ao nosso redor? Na verdade, Amanda, o que acontece? O inconformismo, ele é o primeiro passo, ele é o start, o play, digamos assim, para que haja transformação. Não existe transformação em área nenhuma da vida de ninguém se essa pessoa estiver conformada com aquilo que está vivendo. Então, temos que entender que quando qualquer ser humano crente, ele não se conforma com aquilo que esteja vivendo ou com quaisquer situações ao derredor, isso é o primeiro passo para que haja uma mudança, evidentemente, uma transformação. E dentro desse aspecto aí, o que Deus espera de um jovem que pratica esse inconformismo? É que, na verdade, ele seja luz. Porque ele não se conforma com o mundo, não entra nos moldes do mundo, para que seja diferente, evidentemente. E na sua diferença, como diz a Bíblia, ele vai sendo transformado como a imagem de Cristo, a fim de que o mundo possa vê-lo como um espelho. Então, na verdade, esse inconformismo, ele não pode ficar e nunca vai ficar somente com o jovem. Ele vai praticar, esse conformismo, vai ser transformado através dessa inconformidade que ele não vai viver, enfim, se moldar ao mundo, e as pessoas ao redor vão ver isso. Isso faz com que as pessoas possam enxergá-lo como o próprio Cristo, porque é essa a ideia, da gente ser transformado de glória em glória, de fé em fé, refletindo a imagem do Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, o que Deus espera de um jovem inconformado é que ele seja luz, que ele possa iluminar as pessoas que estão ao seu redor, e se ele continuar firme aos pés do Senhor, ele consegue cumprir esse papel. Pastor, se o senhor pudesse resumir em uma frase o que significa ser um jovem inconformado, qual seria essa frase? Um jovem inconformado é um jovem que vive aquilo que Paulo falou na sua carta aos Gálatas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, todo jovem conformado, ele vive a vida de Deus, Ele não vive a própria vida que ele quer. Então a frase seria essa: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, e para a gente finalizar, como é de praxe, deixar uma mensagem para a juventude que participou desses 3 dias, e não somente para a juventude, para a gente também. Ok, Amanda. Eu acho que a mensagem mais forte que fica nesses 3 dias de festa, tivemos alma, renovo, Deus se fez presente no nosso meio.
E eu acho que a mensagem que deve ficar é essa, que o primeiro passo que todo crente ele deve dar para poder viver uma transformação e experimentar a vontade de Deus é o inconformismo. Na verdade, eu não falei isso no culto hoje, mas uma das maiores lições que o crente pode aprender é a lição do inconformismo. Porque quando você se conforma com a tua situação, aquilo que você está vivendo, com as circunstâncias ao seu derredor, você está fadado ao fracasso. Mas quando você começa a se não conformar, quando esse inconformismo começa a te, de fato, mexer com você, você começa a viver uma metamorfose, uma mudança radical. Então que possamos, de fato, sermos inconformados, não nos moldarmos ao padrão do mundo, pois só assim vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. É isso, gente. A paz e até a próxima. Tchau! Tchau!